O humor de Jesus. Muitos pastores e pregadores confundem a responsabilidade de expor a Bíblia com seriedade e expor a Bíblia a sério. E muitos deles alegam que o humor é uma forma inapropriada para uma pessoa falar de Deus e do seu reino. E eles concluem que seria desrespeitoso ou até blasfemador comunicar o evangelho de uma forma bem-humorada. Esse argumento seria até incoerente com o método que Jesus às vezes optou por usar quando ele ia falar sobre o céu e sobre o reino. O que eu estou querendo dizer é que Jesus usava muito o humor para pregar. Agora, vamos nos fazer uma pergunta. Mas por que muitos de nós não vemos de cara o humor de Jesus? Tirando o caso dos cearenses, o humor nunca foi muito fácil de passar para frente, principalmente em forma escrita. Já deve ter acontecido com você alguma situação muito engraçada que você passou mal de tanto rir. Mas um pouco tempo depois, quando você foi contar essa história para outra pessoa, não teve graça nenhuma e a pessoa não riu um décimo do que você riu na hora do fato. Outra dificuldade é a barreira da cultura e do tempo. Eu já vi alguns filmes de humor da Europa, dos Estados Unidos e do Japão e não consigo ver graça nenhuma, mesmo sabendo que foram filmes de sucesso em seus países. Até com alguns filmes nacionais um pouco mais antigos, eu sinto um humor muito ingênuo. Se tratando de texto bíblico, houve um afastamento que dificultou a percepção do humor nas histórias de Jesus. Mas se a gente reparar bem, a gente vê uma forma de humor muito clara e descontraída nas parábolas de Cristo. Quando Jesus ia contar uma história, mesmo que o assunto fosse delicado e tenso, vemos que as histórias dele não seguem a lógica normal. Sempre tem um absurdo para a pessoa que está ouvindo. Naquela época, as pessoas tomariam susto e provavelmente daria risada. Um humorista famoso definiu o humor como algo inesperado e inusitado, que acontece no nosso dia a dia. E nas histórias de Jesus, isso estava presente o tempo inteiro. Uma história humorada geralmente usa o recurso de exagerar as coisas ou não seguir a lógica. É claro que nas parábolas de Jesus a intenção final não era rir, pois suas histórias não eram piadas e isso eu queria deixar bem claro. Mas ele usava humor em praticamente todas as histórias que contava para mostrar os valores do reino. Imagine um camponês ouvindo Jesus contar que um semeador saiu jogando a semente para todo quanto é lado. Algumas caíram nas estradas, outras caíram nos espinhos e por aí vai. Imagine um pastor de ovelha ouvir que um pastor largou 99 no deserto para ir atrás de uma. E um patrão que paga a mesma coisa para alguém que trabalha um dia ou uma hora. A mulher que dá uma festa porque achou uma moeda. O filho que pede a herança do pai vivo. O leproso Lázaro que vai para o céu e o rico judeu que vai para o inferno. Um reino comprado com um grão de mostarda. No mínimo, uma risada e atenção Jesus conquistava do público, pois o humor de Jesus deixava a história muito mais interessante. Está certo que alguns, principalmente os fariseus, ao entender a profundidade da história, seu sorriso se tornava raiva. Mas devemos entender que, à primeira vista, os absurdos da parábola de Jesus eram engraçados. Não acredito que Jesus usava o humor apenas para chamar a atenção do público, ou para a turma rir um pouco mais, ou para tornar mais interessantes suas histórias. Jesus colocava o humor de uma forma especial no seu ministério de ensino. Acredito que ele usava o humor em suas histórias de uma maneira profética, a fim de mostrar os valores do reino e apontar os valores invertidos dos religiosos que perseguiam ele. O humor das parábolas de Jesus pode ser a chave hermenêutica da interpretação para o começo da compreensão da lição de cada uma das histórias de Jesus. Se nós entrarmos na história de Jesus pelo humor desconexo aos valores que nós temos, fica muito mais fácil de entender tudo o que Jesus estava querendo falar com o que ele dizia. Faça o exercício de ouvir as histórias de Jesus com mais humor e você vai perceber logo que as parábolas farão mais sentido na sua cabeça. Não com a realidade, mas com os valores do reino. Precisamos levar a sério a Bíblia, levar a sério a sua interpretação
e assim levar mais a sério o humor. Espero que todos tenham entendido. Obrigado por assistir. Se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram. Tchau!